fazer isso. É que o Flamengo está escrevendo uma nova filosofia. Olha, se você pegar os jogadores, o elenco do Flamengo, principalmente os 15, 18 principais que jogam, a maioria já passou pela Europa. Então, a maioria já sabe o que o Jesus quer passar. O que o Jesus quer dizer. Ó, meu amigo, não pode prender a bola. Meu amigo, você tem que marcar. Eu vi muita gente no ano passado, esse ano com o Abel, no ano passado com o Barbieri, criticando. Tá botando o atacante para marcar lateral, onde já se viu isso, não sei o quê. Na Europa eles fazem isso. O jogo situacional, ele exige que o jogador marque aquele que esteja mais próximo. Então, assim, a gente começa agora com o Jesus, com a filosofia do Jesus, com esses jogadores que o Flamengo está trazendo, que são jogadores experimentados no futebol europeu, a gente começa a observar que o futebol realmente mudou, entendeu? E aí eu começo a entender por que o Fernando Diniz botou o Danielzinho, que foi que sempre nas divisões de base era um meia do Fluminense, botou o Danielzinho para jogar de segundo volante. E eu falava assim, como é que ele vai botar o Danielzinho para marcar? Porque essa é a concepção moderna. Acho que o Gabigol também já joga num posicionamento diferente, que o favorece, caindo mais. Eu estava falando sobre sinais positivos do jogo. Tem duas coisas que me chamaram muito a atenção no jogo de ontem, aí me atendo mais à questão da produção ofensiva do Flamengo e da parte tática. Primeiro, eu acho que não tem sido tão comum você ver times usando duplas de ataque. Né? Elas eram quase que norma no futebol brasileiro durante um tempo, depois elas sumiram em nome de um atacante com dois homens abertos. Os anos 80. Nos 80 e 90 também. A gente vai para exatamente a escalação dele. Essa é a formação de ontem. Aí você tem a linha de 4 atrás, Rafinha, Léo Duarte, Caio e Trauco, com o Arão na frente. Aí os 3 meias e os 2 atacantes. Lado a lado. Muitas linhas de 4 defensivas do Brasil se desabituaram, inclusive, a marcar duplas de ataque, com 2 jogadores com essa característica. Mas o que mais me chama a atenção é como o Gabigol se beneficiou desse modelo. Ele é um jogador que cresceu demais jogando. O crédito do PVC, a gente copiou a prancheta dele. O PVC enxergou desse jeito. Isso, mas é isso. E tem uma outra coisa que está retratada aí, que foi outro ponto que me chamou a atenção, que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, no lugar de serem jogadores quase sempre posicionados abertos, na hora que o Flamengo atacava, eles jogavam alguns metros para dentro, quase sempre se projetando entre a linha da grande área e a linha da pequena área adversária, nessa zona intermediária do campo, um pouquinho mais para dentro. Isso, além de causar uma enorme confusão de marcação, porque gera uma dúvida se o zagueiro sai para buscar, se é o volante que pega, ou se o lateral fecha com ele, multiplica as opções de passe no início da jogada. Quando o Arão entrega essa bola e o Diego começa a distribuição, o Flamengo tem, por vezes, esses 2 meias por dentro, os 2 atacantes se movendo, ou então abrindo o corredor, os laterais fazerem a passagem. Isso multiplica. No futebol brasileiro, em que há muitos times que se complicam demais em tentar criar opções ofensivas contra adversários que estão posicionados atrás, o Flamengo ontem já mostrou num tempo muito curto de trabalho, e veja, não estou dizendo que está pronto, que vai ser sempre assim, a gente não tem amostragem para isso ainda. Estou falando de sinais do jogo de ontem. O Flamengo mostrou com a bola uma quantidade de soluções ofensivas a partir do posicionamento de ocupação de espaço e de ter aproximação de jogadores para gerar opção de passe muito alta. Isso chamou muita atenção. Principalmente com a Arrascaeta por dentro. Sim. Que as pessoas estavam dando assistência e fazendo. E aí ele inclusive influencia bastante aí nessa tabela que a gente já vai mostrar, que é de artilharia do campeonato. O Gabigol, que fez 2 gols ontem, deu assistência. E ele, ao que parece, o viés é de alta. Se continua Gabigol, assim... Se eu não estou enganado, tem 15 gols em 23 jogos. A gente está mostrando quem tem mais de 4 gols. Na temporada, né? Pelo Flamengo. É um número... 7 gols no Gabigol, aí o Everaldo, Kaique com 5, o Sacha do Santos com 5, o Bruno Henrique 5, Arrascaeta 4. E aí o Bruno Henrique do Palmeiras com 4. O Gilmar chamou a atenção, e aí de fato é evidente que tem um treinador chegando com as suas ideias, a gente está observando o movimento tático e tal, mas o Gilmar chamou a atenção para uma questão que é fundamental. A qualidade técnica do elenco é muito alta. Se você pensar em termos inclusive do nível de disputa doméstico, a qualidade do elenco do Flamengo é muito alta. Faltava encaixar, que era o que todo mundo pedia para o Abel, né? Como não consegue fazer encaixar? Ao que parece, Jesus, em 2 jogos, está encaixando setores importantes, dando sinais, caminhos teve bons sinais e um bom caminho. Agora é observar como isso, o que o torcedor do Flamengo pode se animar. Primeiro que a gente costuma brincar muito, jogo de futebol, a gente assiste a jogos de futebol e fica pensando no que vem depois, né? Quando, para o torcedor,
é justo também que ele encare determinadas experiências de um jogo de futebol como uma experiência pronta e acabada com um fim em si. Foi uma manhã e tarde de domingo que o torcedor do Flamengo foi ao Maracanã, encheu o estádio, viu uma goleada e se satisfez com isso. Isso já vale muita coisa, né? Não necessariamente o que vem a seguir é tão importante. Agora, pensando em futuro, ele colheu bons sinais de um trabalho que pode render bons frutos. Resta esperar outros desafios que virão pela frente. Agora, e um ponto importantíssimo, acho que só para a gente encerrar, mas acho que ele não é menos importante, que é a reconexão, né, entre a torcida e o time que está em campo. Né? Você viu ali, ainda um pouco na escalação, as pessoas vaiando o Arão, mas depois pararam de vaiar, entenderam? Inclusive o Jorge Jesus fala que ele não é o seu patinho feio, é o seu patinho bonito. Patinho bonito, ele usou como patinho bonito. Mas o Jesus tendo esse gesto de, após o jogo, levar o time para agradecer a torcida. E não só esse momento ápice, né, que é você agradecer a torcida. O que ele colocou para o time foi isso o tempo inteiro. Não parem de tentar o gol. Eu acho que isso conquistou a arquibancada. Isso conquistou plenamente. Essa voracidade ofensiva, ela acabou gerando não é um pouco time mais que dessa se conexão. acomodou. E, obviamente, no futebol a gente não pode menosprezar o efeito do resultado. Resultados, evidentemente, provocam qualquer... Eu quero ver como o Flamengo vai fazer agora e como Jesus vai fazer para administrar a insatisfação do Cuéllar. Porque ontem, até o Marcelo Baltara, repórter do Globoesporte.com, mostrou uma cena no fim do jogo. No fim do jogo, do Jesus chamando o time para cumprimentar a torcida e esbravejando, porque teve jogador que já foi indo direto para o vestiário. E eu apurei, liguei para algumas pessoas, esse jogador foi o Cuéllar, que ele não gostou muito de ter ficado. Numa tacada só ele foi sacado do time, né? Ele volta da Copa América, ele vai para a Copa América como aquele jogador que realmente tem se posicionado no mercado para poder criar situações para ser negociados. Ele está insatisfeito com o seu salário há bastante tempo, embora já tenha sido aumentado o seu salário. E aí, só para passar rapidamente a questão do Cuéllar, né? Ele teve o seu salário aumentado ano passado e ficou insatisfeito em relação aos descontos, né? Ele achou que o salário seria um bruto. E aí, quando ele foi entender, aí é um problema de comunicação dele e dos seus empresários, que não explicaram que tem desconto e ele ia receber um líquido menor do que ele imaginava. Enfim, e aí tem essa questão. Mas numa tacada só, o Jorge Jesus já consegue sacar o Cuéllar, transformar o Arão em patinho bonito, resolver alguns problemas de ataque. Porque o Arão trabalhou mais tempo com o Jorge Jesus durante a parada, porque o Cuéllar estava na Copa América. E eu acho que aí é uma questão, eu acho que está pesando até mais a questão do litígio que ele se aproxima com a diretoria do que a questão técnica. Porque eu acho que é nítido perceber que haverá adaptações na escalação e na forma de jogar, porque o Jesus não vai usar 11 reservas nunca. Pelo menos o discurso dele é esse. Ele vai fazer pequenas rotações e elas vão variar em relação ao adversário. E aí é muito interessante, Gabi e Mansur, porque ontem, vendo o jogo do Cruzeiro, o Mano Menezes falou justamente o contrário. Justamente o contrário. Quando tiver que poupar, eu vou poupar o time inteiro. Então, e o Jorge Jesus de manhã falou que não se faz isso. Na Europa nenhum treinador faz isso. Por isso que é legal ter ideias diferentes convivendo aqui. A gente não vai ser um campeonato de uma nota só. Mas também o Mano conhece o elenco de cabo a rabo dos 22, né, 25, enfim. E agora, o milagre de Jesus seria esse, né? O urubu virou águia. É a charge de Mário Alberto falando sobre isso. Olha lá. Muito bom. E pegando o periquito do Goiás, né? E voando alto. O urubu voando alto ainda, obviamente, perto de Jesus ali, porque não dá para descolar muito. A charge de Mário Alberto aí, no Globoesporte.com de hoje. E quem mitou no Cartola ontem, eu escutei isso o dia inteiro. Ontem estava com alguns amigos reunidos ao longo da tarde e eles falando: mas eu tirei o Arrascaeta e botei o Cuéllar, o Arrascaeta era meu capitão, mas enfim, teve gente que não fez isso e mitou. E ontem foi uma das maiores, a maior mitada no Cartola foi justamente quem colocou o Arrascaeta. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.